Eu lhes convido a se colocarem em pé para esta oração. Vou pedir à irmã Alane Souza para oferecer esse nosso culto ao nosso Deus. Que na alma de cada um de nós seja um culto oferecido como Jesus recomenda, em espírito e em verdade. É você que está aqui, quem sabe desde o primeiro culto, eu sei que há alguns, ou do segundo, do terceiro, ou veio a esse primeiro. Cultuamos de modo diferente, porque somos inspirados por cânticos, leituras bíblicas e orações também diferentes para o mesmo Deus, que também muitas vezes nos fala de diferentes maneiras. Oremos então a Ele. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigada, Deus, pelo coro que vai cantar, Senhor. Também te agradeço pelos aqueles que vão tocar. Te peço, Senhor, que o Senhor nos guie na palavra, Senhor, de hoje. Obrigado pelos cultos que já aconteceram e pelo aquele que ainda vai acontecer, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu saúde para estar aqui, para louvar, Senhor. Também te agradeço pela vida daqueles que estão assistindo pela internet, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém, Senhor. Amém. Todos podem, então, se assentar. Encontramos muitas músicas ainda em latim. A razão é que quando o Novo Testamento conheceu a sua primeira tradução, foi para o latim, a língua que era falada no mundo romano ao tempo de Jesus, junto com o grego, que aos poucos foi cedendo lugar com a vitória do Império Romano. E quando os cristãos primeiros foram desenvolvendo seu ministério, primeiro falavam em grego e depois as línguas dos países onde estavam. E uma dessas línguas foi o latim. Por ser a língua do Império Romano, se tornou predominante. Então, Jerônimo traduziu para o latim a Bíblia do grego e do hebraico e do aramaico. E muitas composições, a partir do século III, século IV, século V, então chegaram algumas até nós, foram em latim. E uma delas é Agnus Dei, falando então sobre o Cordeiro de Deus. Se tem uma expressão que traduz perfeitamente aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, é esta: Cordeiro de Deus. Porque ao se imolar ali na cruz, substituiu de modo absoluto e completo, de uma vez por todas, qualquer sacrifício humano.
nenhum de nós mais precisa fazer sacrifícios para agradar a Deus. Jesus, como Cordeiro de Deus, já agradou a Deus. A nós cabe apenas agora receber e louvar. Aleluia! Reina sempre o grandioso Senhor, que é poderoso e digno. Santo, santo, santo. É assim que nós cantamos. Pai nosso que estás nos céus, Jesus nos ensina a que nós o santifiquemos. Quando cantamos então que és digno, que és santo, nós o santificamos. Quando oferecemos esse culto a Ti, nós o santificamos. E ao te oferecermos, Pai, esse culto, te rogamos que o Senhor mesmo nos santifique, para que as nossas vidas sejam santas, para que os nossos louvores sejam santos, para que os nossos louvores sejam dignos, para que as nossas vidas sejam dignas.
Eis o que te oferecemos, eis o que te pedimos, em nome de Jesus. Todos podem se assentar. A música seguinte agora, Pieso, também do latim, quer dizer Jesus Pio, Jesus Santo. É uma oração também, na qual se exalta, na qual se dignifica, na qual se santifica o nome de Jesus. Quando Pedro se refere a Jesus em um de seus sermões, ele se refere a Jesus como sendo o nome. Podemos nos multiplicar em palavras de exaltação, que ainda assim não vamos esgotar tudo aquilo que ele fez por nós. Nós não podemos de modo algum pensar, achar que aquilo que ele fez por nós é pouco, porque é tudo que ele fez por nós. E quando no jardim do Getsemane ele aceitou a palavra do Pai de que iria para a cruz, quando chegou lá em um certo momento, quando ouviremos ainda nesse domingo, ele disse: está consumado. Foi isso que fez o Pie Iesu, o Pio Jesus, o Santo Jesus, o Filho de Deus.
profeta Isaías, no Evangelho de Marcos, nós vemos como a profecia se realiza de modo completo. Isaías 53, 12, Marcos 15, 27 a 28, que nós leremos agora em pé. Eu lerei primeiro a profecia e os irmãos lerão o cumprimento. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Esse hino que a gente vai cantar agora, a gente não vai cantar de forma que está escrita no programa. A gente vai cantar de forma que está no slide, porque encarna solos, encarna os descantes, tá?
Vamos orar. Convido a irmã Tereza Araújo para vir aqui, continuar celebrando a esse nosso Deus por tudo aquilo que fez por nós, sobretudo na cruz, em Jesus, morrendo por ti e por mim. Senhor Deus e Pai, muito obrigada porque estamos aqui em sua casa, Senhor, reunidos para agradecer, Senhor, a vida, para agradecer a graça que o Senhor transborda, Senhor, faz transbordar em nossas vidas. Nós agradecemos por este culto, por este louvor, Senhor. Receba este louvor como um perfume suave, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Todos podem se assentar. Vamos continuar meditando com o lar na cruz. Em meu caminhar, procurei o amor que pudesse acalmar a minha dor, buscando respostas, mas sem encontrar o que pudesse me confortar. Perdido andei, vaguei sem ver a luz, até contemplar o amor do meu Jesus lá na cruz. Jesus morreu e por amor Ele a vida ofereceu. Perfeita paz, perdão e luz, Jesus nos deu ao morrer lá na cruz. Em meu viver posso enxergar que batalhas, lutas vou enfrentar, mas quando os temores vierem me abater, creio em meu Cristo pra me socorrer. Hoje eu sei que andando na luz, um novo viver eu tenho em Jesus lá na cruz. Jesus morreu
Vamos cantar agora que Jesus é maior que todas as coisas, as forças, os poderes, os dirigentes. E assim, sendo, entregou a sua vida, foi humilhado nesta entrega por nós. Enquanto nós estivermos cantando, você que tem um assunto, uma dificuldade, um problema, uma dor, uma luta, quer de novo chamar Deus, esse que é bem mais que tudo para suprir você em suas dificuldades, sanar os seus problemas. Enquanto nós cantamos, você poderá ficar em pé, vamos cantar sentados, e depois então nós vamos orar por você. Será um tempo de oferecimento das nossas dificuldades, sejam de quaisquer naturezas. Há aquele que pode resolver tudo, porque ele tem todo o poder do mundo. Não há nada que esteja fora da sua possibilidade de resolver. Ele pode sanar tudo aquilo que nos traga algum tipo de dificuldade, algum tipo de limitação, algum tipo de ansiedade. Enquanto nós estivermos cantando, é a sua hora de você e Deus. Ele sabe, e você, colocar aquilo que aflige você, ou aflige alguém que pediu que você orasse. Sabia que você vinha aqui hoje? Ore por mim lá na sua igreja. Quem sabe você escutou isso? É hora de nós fazermos isso por nós e por outros. Cantemos e depois intercedamos. Humilhado
Convido a irmã Irene Cunha para esta oração, a este Deus que enviou o seu Filho, em nome de quem, como uma flor machucada no jardim, nós podemos então agora orar. E é bom saber que esse Deus que é nosso amigo é também o Senhor de todas as forças. Portanto, é alguém que tem poder para, nos ouvindo, nos atender. A Ele, então, confiantemente oremos. Amado Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, aprendendo um pouco mais de Ti e aprendendo um pouco mais de cada texto que o Senhor deixou para nós, com a Tua palavra, que nós podemos usá-la na nossa vida diária, que ela possa estar no nosso coração. E como a nossa irmã disse ao pastor dessa manhã, que nós possamos ser realmente cristãos e confiar mais na tua presença e no Teu amor na nossa vida. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Nesse instante nós teremos o privilégio de manifestar nossa gratidão, a nossa fidelidade, o nosso compromisso e o nosso interesse que essas verdades que têm feito os nossos corações explodirem de alegria possam também alcançar outras pessoas. Através da igreja, esse Deus de todo o poder, generoso, alcança outras pessoas. E o projeto de Deus é, através da igreja, dispensar, espalhar, disseminar, divulgar a verdade do amor dele para com todas as pessoas da humanidade. Não importa em que país estejam, não importa que seja numa aldeia lá no Níger, onde está o nosso missionário Josué e sua esposa Kelly Rodrigues. Não importa se esteja agora cultuando ou se aproximando de nossa missão na rua Caçapava, esquina com Rosa e Silva. Não importa que seja aquele que nós alcançamos com o nosso jornal. Não importa que seja aquele ao qual nós ainda vamos alcançar. Deus quer alcançar a todos. O projeto de Deus é alcançar a todos. E nós fomos escolhidos por Ele para sermos os parceiros dele. Como nos tornamos esses parceiros? Orando por aqueles que estão aqui ou longe, anunciando o Evangelho. Aqueles que estão anunciando o Evangelho nos seus trabalhos, onde muitas vezes tem que fazer secretamente, mesmo no Brasil. Orando por aqueles que estão em países onde é proibido, legalmente proibido, pregar o Evangelho. Também contribuindo financeiramente para que eles possam, por nós sustentados, levar adiante o Evangelho. Várias maneiras. A começar aqui desse bairro, que foi fundada para ser um farol na Tijuca, e a partir da Tijuca, Deus nos chama para participar. Com nossas orações, com nossas contribuições financeiras, com os nossos talentos e dons. Quando entregamos aqui dízimos e ofertas, estamos dizendo: Senhor, conte comigo. Assim, participemos.
O casal Costa pode então levar as salvas. Pastor José Maurício, logo após a música coral, deveria ser eu, vai então trazer a reflexão sobre esse tema que vem da sexta frase da cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, na cruz falaste assim. Ainda hoje sinto a culpa. O que fizeste, eu sei que foi por mim. Cumpriste a tua missão do início ao fim, mas como é que pode alguém sem pecado sofrer a dor de uma cruz e ser torturado? Pois deveriam ser minhas próprias mãos sofrendo a dor, sim, deveriam ser os meus próprios pés sofrendo a dor, sim, deveria ser o meu corpo, também o meu sangue, sim, deveria ser eu, sim, deveria ser eu a sofrer a dor.
Não sei quantos aqui estão tendo o privilégio, além do pastor Israel, de participar de todos os cultos. Ainda falta um, né, que é o último. Algumas mãos estão se levantando. O Dalton. Mais alguém? Alguns. Acho que é um privilégio, porque ao contemplarmos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós não podemos avaliar a dimensão da sua dor. A última expressão proferida será considerada pelo pastor Roberto no culto que se seguirá. Na sua penúltima expressão, Jesus, diz o texto em Lucas, capítulo 23, verso 46, que Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Diz o texto a seguir, na palavra de Lucas, que Jesus então morreu, expirou. Quando eu olho para os quadros produzidos pelos pintores renascentistas, retratando a figura de Jesus na cruz, eu fico impressionado. Porque cada um deles apresenta uma dimensão. Mas podemos perceber que nessas telas, o rosto de Jesus sempre vai aparecer como um rosto desfigurado, maltratado, ensanguentado. E o artista procura de alguma forma se aproximar o máximo, segundo a sua imaginação, daquilo que Jesus estaria sofrendo quando estava morrendo na cruz. Mas eu creio que nós não conseguimos avaliar, dimensionar o preço deste sacrifício. A morte na cruz era uma das formas mais hediondas que um ser humano poderia ser submetido. Os romanos condenavam à cruz os criminosos, os ladrões, os traidores, aqueles que eram a escória da sociedade. Porque tal era o sofrimento imposto à vítima, que muitas vezes, passado alguns dias, pelo menos 3 dias, depois de uma hemorragia intensa e de vários outros sintomas por causa da posição em que estava o supliciado, a perda de sangue, a dor intensa dos cravos pregados nos pés e nas mãos, a posição do corpo que ia se inclinando lentamente, até forçar toda a parte das costas da vítima, e assim mesmo não vindo esta miserável criatura a morrer, seus algozes quebravam as suas pernas para acelerar a sua morte. Por isso eu não consigo dimensionar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque quando eu olho para um quadro retratado por um grande pintor, por um grande artista, por mais que eu olhe para aquela face ensanguentada, aquele rosto mutilado, eu não posso chegar à compreensão da dimensão daquilo que Jesus sofreu.
porque o sofrimento de Jesus foi tremendo. Mas o escritor aos Filipenses, o apóstolo Paulo, numa das suas extraordinárias inscrições a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ele vai nos dizer no capítulo 2 da sua carta, a partir do verso 6, que embora sendo Deus, Jesus Cristo não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, diz Paulo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Fiquei pensando nesta expressão de Jesus, quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando nós lemos este texto de Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, fazendo uma descrição de Jesus como alguém que também foi homem e Deus, a sua dimensão divino-humana, eu fico pensando até que ponto Jesus foi completamente homem e Jesus foi completamente Deus. Para que naquele momento em que ele estava pregado na cruz, ele pudesse suportar tamanha dor. E alguns arriscam a dizer, bem, talvez Jesus naquele momento estivesse suportando a cruz como Deus. Mas Paulo nos deixa claro que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, tornando-se homem, ser humano, como qualquer um de nós. Como compreender esta dimensão divino-humana de Jesus? Quando nós olhamos para o Calvário, nós podemos ver ali a pessoa de Jesus como Filho de Deus, cumprindo a sua missão como Redentor da humanidade. Mas chegara um momento que Jesus agora precisava romper esta dimensão humana, para que ele pudesse outra vez estar com o Pai, voltar para o Pai, morrer, expirar, deixar esse mundo como qualquer outra criatura humana. E chegar a sua hora. Eu não sei como Jesus conseguiu forças para bradar em alta voz, já que o seu suplício fora tão intenso que ele estava muito cansado, mutilado, ensanguentado. Mas eu penso que naquele momento ele reuniu todas as suas forças para dizer: Pai, agora eu quero voltar à minha dimensão unicamente divina, eu quero ser como Pai, eu quero estar como Pai, eu quero voltar para o Pai, porque eu cumpri a minha missão como o Salvador da humanidade. Entregar ao Pai o seu Espírito significava Jesus romper os laços que tinha como Deus homem. Bem, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia, passaria mais 40 dias aqui, aparecendo em diversas ocasiões. É verdade. Mas agora ele já estava com um corpo glorificado.
Ele atravessa uma parede, ele come peixe e pão com seus discípulos, ele apresenta os furos dos cravos, as palmas das suas mãos a Tomé, que toca aqui. E Tomé tocou e disse: não sejas incrédulo, mas crente. E quando eu olho para esse Jesus, eu não consigo compreender até que ponto essa dimensão humana e divina de Jesus pôde então ser algo que modificou completamente a minha vida. Porque como homem ele sofreu, como homem ele foi tentado, como homem ele passou por todos os sentimentos humanos que nós passamos, exceto o pecado que ele nunca experimentou. Ele era o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Mas chegara o momento em que esses laços precisariam ser rompidos. E Jesus então, obedientemente, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, depois de se assumir a forma humana e submeter-se à morte, morte de cruz, ele será exaltado pelo Pai, porque tudo estava sendo consumado. Até onde nós podemos olhar para essa cruz e ver esse Jesus, que muitas vezes nós conseguimos identificá-lo por uma gravura, uma iconoclastia, uma tela, algo que nos aproxime um pouco de uma imagem que nós não podemos imaginar, mas que os pintores, talvez pela sua inspiração artística, conseguiram retratar como o Cristo que sofreu e morreu em nosso lugar. Aqueles que assistiram o filme de Mel Gibson, que talvez tenha sido um dos filmes que mais retratou, através da arte cênica, o suplício de Jesus na cruz. Sabem que, de fato, aquelas imagens são muito impressionantes. Assisti a esse filme com um grupo de adolescentes, num projeto em que estava ali ajudando, num tempo da minha vida, e tentei retratar para eles o que Jesus estava sofrendo. Não consegui. Porque em dado momento nós estávamos todos chorando, porque não há outro sentimento que possa mais representar o nosso sentimento de gratidão ao Pai pela morte de Jesus, do que derramarmos algumas lágrimas e dizer: Senhor, mas será que Jesus conseguiu suportar tudo isso por mim? Ele deixou a glória do Pai. Ele veio a este mundo, ele assumiu a forma humana, ele se tornou um escravo, um servo, e depois de assumir essa forma humana, ele se tornou obediente até o final da sua vida, e morreu na cruz, e assumiu a cruz, e derramou o seu sangue no meu lugar, no seu lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna.
É como se Jesus estivesse dizendo para o Pai: Pai, a minha missão está cumprida. Humanamente eu estou deixando este mundo, estou entregando em tuas mãos o meu espírito, porque eu quero ser obediente até o fim. Eu já cumpri a morte na cruz, eu já obedeci o Senhor até aqui como Pai, e Ele também era Deus. Mas lá no Getsêmani Ele disse: se é possível, meu Pai, passa de mim esse cálice. Essa dimensão da obediência de Jesus é algo extraordinário que comove o nosso coração. E como último ato dessa obediência, Jesus diz para o Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quantas vezes nós passamos por lutas, por provações na nossa vida, e pensamos dimensioná-las como sendo talvez um grande sofrimento. E às vezes o é, para a nossa estrutura humana. Suportar uma dor lancinante, uma doença pertinaz. Mas quando nós olhamos para o Gólgota, quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus e procuramos então ver esta dimensão do seu sofrimento, nós podemos perceber que nós não sofremos absolutamente nada que possa ser comparado ao sofrimento de Jesus. Porque Ele se humilhou, e o texto nos fala ali, lá na carta aos Filipenses, que esvaziando-se de si mesmo, ou seja, deixando toda a sua dimensão, com a glória do Pai, Ele desce a esse mundo e passa a viver como um homem. Mas Ele também era Deus. Ele também curava, Ele também realizava milagres, Ele também transformava vidas. Mas Ele continuou sendo homem até o momento final, quando Ele entrega nas mãos do Pai o seu Espírito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a vara do Senhor e o seu cajado me consolam. Você conhece esse salmo, como eu também o conheço, parte do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, e nós o recitamos de cor, e nós muitas vezes o lemos como alento para o nosso coração. Mas será que estamos prontos para passarmos pelo vale da sombra da morte, chegarmos bem perto dela? E como Jesus, em nenhum momento se rebelando contra os seus algozes nem acusadores, numa das suas expressões ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele nos dá a dimensão da sua obediência à vontade do Pai. Quantas vezes eu e você passamos por lutas na nossa vida e sofrimentos
e dores físicas no nosso próprio corpo ou na nossa alma. E quando tentamos dimensioná-la, nós às vezes pensamos: mas eu estou sofrendo tanto. Mas quando os nossos olhos se voltam para o Calvário e vemos a pessoa de Jesus, o nosso Salvador, pagando o alto preço da nossa redenção, entregando a sua vida no nosso lugar, derramando o seu precioso sangue, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós podemos ver que realmente a nossa vida aqui, ela é uma peregrinação. Quanto tempo mais de vida teremos, eu e você não sabemos. Mas será que estamos prontos a dizer no final da nossa vida, se oportunidade tivermos: Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Salvador, em Tuas mãos eu entrego meu espírito, porque o Senhor pagou um preço muito alto para a minha redenção. Conversando com alguém me disse: mas uma pessoa tem medo da morte. Quantas vezes nós a tememos? Jesus no Getsemane sabia o que haveria de enfrentar, mas ele continuou obediente à vontade do Pai, até chegar o momento de entregar ao Pai o seu Espírito e voltar à presença plena do Deus Pai. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que o preço do rompimento dessa dimensão divino-humana custou a Jesus a sua obediência até o último suspiro. Estou eu preparado para me encontrar com o Senhor? Estamos cada um de nós prontos a chegarmos à presença do nosso Pai? Muitas vezes nós tememos a morte, quando ela está bem perto de nós. Mas Jesus está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu penso que na dimensão humana que temos antes de assumirmos uma dimensão espiritual e estarmos com Deus para sempre, nós passaremos muitas vezes por este vale da sombra da morte. Mas quando Deus nos chamar à sua presença, quiçá cada um de nós possa dizer como Jesus: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Que Deus, assim para tanto, nos abençoe. Eu estou pronto. Espero que você também.
passando o rio pela morte, o encontremos. Pode ser que ele, descendo do céu, como Rei da Glória, nos encontre. Vamos cantar então agora essa música, e enquanto nós a entoamos como louvor ao nosso Deus, que eu e você possamos pensar na nossa prontidão ou na nossa falta de preparo para esse grande encontro. Nós iremos, ou Jesus voltará, e nós nos encontraremos. Não há razão, como foi dito, para termos medo, porque Ele foi preparar um lugar para nós e espera que sejamos preparados para morar neste lugar. E esse preparo vem com a decisão de reconhecer que Ele é de fato o Rei da Glória. Vamos cantar, então, em pé, nós assim entoaremos. Senhor, tantas convicções, inabalavelmente firmadas na Tua própria palavra, foram aqui agora nos apresentadas. Sobretudo o convite a que tenhamos diante da morte a mesma atitude de Jesus, porque Ele estava pronto
Senhor, dê-nos a mesma convicção do Filho, para que nós vivamos nossos dias, anos, décadas, na certeza de Tua presença conosco agora e de nossa presença com o Senhor na eternidade. Receba então o nosso culto, mais uma vez, essa adoração que Te prestamos, no nome deste que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Todos podem se assentar, a música final. Breve Jesus voltará. Após essa música, nós poderemos então descansar um pouquinho para o culto número 7, com o coro Novo Canto, celebrando o seu 30º aniversário. Começamos então aqui hoje às 7 horas da manhã, com um culto que foi transmitido por nossa rádio também, a Rádio Bandeirantes, como nosso programa de rádio ali. Depois prosseguimos às 9, às 11, servimos almoço depois do almoço, na hora do almoço, é claro. Foi muito bom, tudo que foi planejado, que era para comprar uma cadeira de rodas, aconteceu tudo muito bem. Há ainda algumas sobremesas, quem quiser pode comprar para levar. E temos atividades amanhã aqui, o nosso culto bilíngue, o culto da Páscoa em francês e português. Temos o nosso culto da ressurreição, domingo que vem às 6 horas da manhã, e os demais cultos do dia. E no dia 23 temos nosso culto, que é uma celebração da Páscoa judaica, um jantar judaico, para o qual você pode se inscrever ainda hoje. Já estamos planejando a nossa celebração da Páscoa para 2015. E contamos então com a sua presença também ali naquela celebração que já estamos planejando para que seja tão inspiradora como esta daqui. Fiquemos então com essa verdade da música de Jader Santos, e breve Jesus voltará. A mensagem completa é esta: Jesus virá. Isaías e outros profetas, ele veio. Nasceu em Belém. Aqui viveu, ensinou, pregou, curou. Por sua bondade foi morto. E em sua bondade nos ofereceu a redenção dos nossos pecados. Ressuscitou. Subiu. E agora está esperando a hora de o Pai dizer: vá buscar a nossa igreja. Está chegando a hora. Jesus breve voltará.